Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, dessa vez, para conversar sobre o letramento e analfabetismo funcional. Nós estivemos aqui, na aula passada, conversando sobre uma concepção de língua que faz sentido pela interação, pela possibilidade que ela dá de fazer o sujeito criar, de se inserir na sociedade, né, de se relacionar com os outros, de aprender e também de ensinar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos brasileiros têm a possibilidade, essa possibilidade de usufruir da língua nessa perspectiva criativa e democrática? A gente sabe, pelo último IBGE, que o Brasil tem perto de 13 milhões de analfabetos. E esses são, com certeza, sujeitos que já estão condenados aí à marginalidade, e é uma possibilidade muito pequena de criar e de se relacionar com o mundo numa perspectiva mais ampla. Mas e os outros? O que dizer dos outros tantos brasileiros que não os 13 milhões de analfabetos? É aí que entra a nossa conversa, né? É aí que entra a conversa sobre o letramento. Vou contar para vocês. No Brasil, durante muito tempo, estar alfabetizado era simplesmente desenhar o nome, ou então conhecer um mínimo do sistema para poder decodificar ali alguma coisa que tivesse no papel, e aquilo já era mais do que suficiente. Mas, na virada do século, no final do século passado, e principalmente no começo desse, com a questão da globalização, das novas tecnologias, da emergência da sociedade da informação, e no Brasil, mais especificamente, com a abertura política, né, com a expansão das vagas escolares e com a demanda social, econômica e política, as pessoas foram percebendo que não adianta você conhecer o sistema, é preciso mais do que isso. Mais do que conhecer o sistema da escrita, é preciso se tornar um usuário da língua escrita. E foi aí que apareceu o conceito de letramento, que veio traduzido direto do inglês, do literacy em inglês, e que foi traduzido, né, como letramento. No começo, né, dos anos 90, diria, esse termo foi usado, até porque não era dicionarizado, ele foi usado por diferentes teóricos, por diferentes pessoas, com diferentes concepções, com diferentes entendimentos. Até que a professora Magda Soares, é uma professora da UFMG, a Federal de Minas Gerais, e ela sistematizou esse conceito do letramento, criando um marco decisivo para a gente compreender essa questão, e o termo acabou sendo recentemente dicionarizado, né? Então, vamos entender essa contribuição da Magda Soares. A Magda diz que a alfabetização é a ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. É você conhecer o sistema, você conhecer as regras do sistema, né, que é alguma coisa absolutamente indispensável. Mas, por um outro lado, você tem o letramento. O que é o letramento? Segundo a Magda Soares, é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a língua escrita. Em outras palavras, é você poder se tornar um usuário da língua escrita, né? A ideia é a seguinte: o que eu quero dizer com práticas sociais? Práticas sociais da língua é justamente você poder conferir um contrato de aluguel, você escrever um bilhete, você fazer uma lista de compras, você usar a língua escrita para resolver os seus problemas do dia a dia. E eu chamo atenção também para essas duas palavrinhas aqui, estado ou condição. Porque o que diz a Magda é que quem chega a ser um usuário da língua escrita, ele muda o seu status, ele muda a forma de se relacionar com a sociedade. E tem mais duas palavrinhas aqui que merecem atenção: cultiva
e exerce no sentido de que ele conhece a língua e ele cultiva no sentido de que ele vai atrás. Ele busca contextos letrados para se divertir, para trabalhar. E exerce no sentido de que ele responde aos apelos da sua sociedade. Eu diria para vocês que esse conceito, né, as duas coisas acontecem juntas. É importante marcar a alfabetização e o letramento como duas coisas inseparáveis, elas devem necessariamente acontecer juntas. E essa que é a proposta da Magda Soares, por isso que eu fiz questão de colocar esse símbolo aqui para dizer que eles têm que acontecer na escola de uma forma intrincada, quer dizer, o professor tem que ensinar a ler e escrever, mas o professor tem também que ensinar o sujeito a ser um usuário da língua escrita. O advento, né, desse novo conceito no Brasil, ele foi muito importante porque ele permitiu, em primeiro lugar, a compreensão em grande parte do fracasso escolar, que era o caso de crianças que aprendiam, mas que não usavam, ou inverso, pessoas que tinham uma noção, usavam minimamente, mas não dominavam o sistema. O conceito também permitiu a gente compreender melhor a dimensão do quadro leitor e escritor no Brasil, porque não se trata só de alfabetizados e analfabetos, mas de como, em que níveis, né, o que as pessoas dão conta de fazer e como que elas equilibram esses dois lados da moeda, vamos dizer assim. E aí fica a pergunta, como é que essas duas coisas, né, esses dois lados convivem? A alfabetização de um lado e o letramento do outro. Eu diria para vocês que são 4 situações típicas. Em primeiro lugar, a gente tem o alfabetizado letrado. Essa é a melhor situação, né? Porque ele é alfabetizado, ele conhece o sistema e ele é letrado, ele faz uso do sistema, né? Aí a gente tem o não alfabetizado e pouco letrado. Essa é a pior situação, porque ele não está alfabetizado, ele conhece pouco o sistema e ele não sabe usar também. Numa terceira possibilidade, a gente tem aí uma situação híbrida que é muito interessante. O letrado pouco alfabetizado. Esse é aquele que conhece um pouco o funcionamento da língua. Ele sabe, por exemplo, que numa receita culinária tem que ter os ingredientes e o modo de fazer. Ele sabe, por exemplo, que tipo de informação ele pode encontrar numa bula de remédio. Ele sabe, por exemplo, ditar uma carta para alguém numa linguagem bem próxima da língua escrita, mas ele é pouco alfabetizado, então ele acaba não dando conta de ler e escrever. E o último caso, o alfabetizado pouco letrado, é aquele que conhece um pouco a língua, né? Ele, como alfabetizado, ele conhece o sistema, ele dá conta de escrever, mas ele não sabe encaixar nos usos, né? Ele não sabe compreender a parte viva da língua, a parte social da língua. Então, esse é tipicamente aquele aluno que foi para a escola, aprendeu a ler, escrever, ele decodifica muito bem, mas ele jamais se insere neste mundo letrado. O que a gente tem aqui de interessante, né, é a ideia, né, de que é nesta zona aqui entre o letrado pouco alfabetizado e o alfabetizado pouco letrado que se dá a incidência do analfabetismo funcional, né? Esse letrado pouco alfabetizado, se ele for muito pouco, ele acaba caindo para a situação de analfabetismo. Mas, nessas situações híbridas, o que acontece? São pessoas que aprenderam a ler e escrever, né? Muitas vezes foram para a escola, aprenderam a ler e escrever, mas não deram conta de se configurar, de se inserir na sociedade de um jeito funcional, no sentido de aproveitar a língua e de usufruir, né, e exercer as suas práticas sociais. Para falar disso, né, eu vou mostrar para vocês um vídeo que traz muito de perto a dimensão humana, a realidade humana desse analfabeto funcional. Vamos
Vamos lá? Você vai conhecer agora crianças que, apesar de estarem na escola, não conseguem ler. É o que os especialistas chamam de analfabetismo funcional. Esse é um grande desafio para a educação no Brasil. Um problema que tem solução simples, como mostra a reportagem da série Era Uma Vez. Era uma vez um menino que queria muito aprender a ler. Meu nome é Everton, eu tenho 10 anos. Eu gosto de estudar, mas estou aprendendo a ler devagarzinho. O que tem aqui nessa frase escrito? O Everton já está na 4ª série do ensino fundamental, mas ainda não consegue identificar todas as letras. Eu fico lá, eu tento ler, mas eu não consigo, porque eu não conheço as letras quase todinha não. Ainda vai levar alguns meses e muitas aulas de reforço para o Everton conseguir ler direito. E ele não é exceção. O maior desafio da educação hoje não é manter a criança na sala de aula, é combater o que os estudiosos chamam de analfabetismo funcional. Quando alguém tem limitações de leitura e escrita, mesmo dentro da escola. No nosso país, de 27 milhões de jovens como Everton no ensino fundamental, 60% chegam ao fim da 8ª série sem saber interpretar um texto ou efetuar operações matemáticas simples. É de se preocupar, não é? Preocupa ainda mais quando a gente pensa em crianças que estão na escola, mas simplesmente não sabem ler e escrever. Elas são cerca de 1.100.000 no nosso país. Eu e o pai dele, a gente pensamos em procurar uma aula de reforço, só para leitura para ele. O nosso país hoje se orgulha de ter 97% dos jovens na escola. A taxa de analfabetismo caiu, mas no ensino fundamental, de cada 4 alunos, 1 está atrasado, fora da série correspondente à sua idade. Uma criança que chega à 3ª, 4ª série sem saber ler ou escrever, qual é o futuro? Onde é que ela vai parar? É uma criança que vai desistir na 5ª, 6ª série, porque ele se sente o quê? Começa a se sentir inferior e sai. Como é que a família participa disso? A família é fundamental. Por que você acha que é importante ler? Porque eu quero passar e quero me formar. O que você acha que vai sentir quando você aprender a ler e saber uma história sozinho? Acho que eu vou ficar feliz. Muito bem. Esse filme mostra de uma forma muito próxima, né, essa realidade de tantos milhões de estudantes brasileiros, mas mais do que estudantes, tantas pessoas até que abandonaram a escola por essa realidade de acumular fracasso, de baixar autoestima e de conviver diariamente com o fracasso. Vou mostrar então agora para vocês, na tentativa de sistematizar um pouco a realidade do analfabetismo no Brasil, vou mostrar para vocês alguns números. Vocês podem imaginar, né, que é muito complicado você medir, né, você avaliar isso em larga escala, o quanto que o sujeito dá conta de escrever com aquilo que ele sabe. É realmente uma medida muito difícil. E para tentar simplificar, né, os órgãos aí internacionais e mesmo o próprio IBGE, eles usam esse critério que é o aluno que fez até o 4º ano do ensino fundamental. E aí os números que a gente tem são esses. Analfabetos funcionais no país, 27,8, quer dizer, quase 28 milhões ou 18% da população brasileira. Então a gente percebe que é uma realidade bem complicada, uma realidade que atinge um grande número de alunos. E isso relativiza muito aquela visão que a gente tinha anteriormente, dicotômico, alfabetizado ou não alfabetizado. O analfabeto funcional é justamente esse que está no meio do caminho, mas que não dá conta de fazer um uso interessante, efetivo, social desse conhecimento que ele tem. A gente sabe que, e esse é o dado triste, a gente sabe que para além dessa realidade,
né, do analfabetismo funcional até o 4º ano, a gente sabe que aqui no país muitas pessoas no 5º, no 6º, no final do Fundamental 2, vão arrastando essa condição de analfabetismo funcional. Então, a gente pode ver aqui, né, analfabetos funcionais. Essa é uma pesquisa do INAF, né, que é uma pesquisa feita pelo Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, que é feita pelo Instituto Paulo Montenegro, e eles dão esses números que são, do meu ponto de vista, bastante alarmantes. Analfabetos funcionais no ensino fundamental, 26%. Isso quer dizer que praticamente 1/4 dos alunos que ficaram 9 anos na escola não conseguiram se tornar efetivos usuários da língua escrita. Analfabetos funcionais no ensino médio, 8%, e analfabetos funcionais mesmo no ensino superior. Vocês poderiam dizer, mas está decaindo, né? Quanto mais avança na escola, mais decai o número. Mas essa é uma interpretação meio complicada, porque a gente sabe, conforme vimos no filme, que muitas crianças, muitos alunos vão desistindo ao longo no caminho. E eu tenho mais um número interessante para mostrar para vocês, que é, de novo, do INAF, né, Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, que mostra um aumento da população funcionalmente alfabetizada de 61% em 2001 para 73% em 2011. Quer dizer, está aumentando o índice, né, de pessoas funcionalmente alfabetizadas. Essa é uma boa notícia? Pior é que não é. Sabe por quê? Porque se a gente aumenta o número de pessoas funcionalmente alfabetizadas, a gente não está dando conta de aumentar o número de leitores plenos. Quem é o leitor pleno? Segundo o INAF, leitor pleno é aquele leitor que pode transitar, que tem a condição de ler um livro inteiro, que pode transitar em diferentes textos, que pode comparar os diferentes textos e tal. E o que esse estudo mostra é que 26%, 25%, 26% da população, apenas 1/4 da população brasileira pode ser considerado um leitor pleno. Então, a gente tem aí o decréscimo do analfabetismo, boa notícia. O decréscimo, tá, do analfabetismo funcional, boa notícia. Mas a gente tem, junto com isso, uma realidade muito complicada, que é as pessoas não conseguirem chegar a esse alfabetismo pleno, a essa condição aí que a língua escrita deveria dar para todos os que frequentassem a escola como leitor, como um usuário da língua escrita. Eu diria para vocês, isso não é uma culpa só da escola. O analfabetismo funcional está relacionado com as desigualdades sociais, com a dificuldade de acesso aos bens culturais, quer dizer, é uma realidade social, econômica, mas se não é um problema só da escola, é um problema também da escola, né? É inadmissível que a escola tenha uma criança durante 9, 10, 12 anos e que não dê conta de ensinar esse sujeito a viver e se inserir num universo letrado. Então, eu pergunto para vocês, será que a alfabetização plena é um sonho? Vou mostrar aqui a crítica que a gente pode fazer. É um sonho? Pois é, mas o problema é que alcançar esse sonho, alcançar uma posição tão importante, está cada vez mais longe de milhões de crianças de todo o Brasil. Crianças que estão na escola, mas não conseguem um bom rendimento. Uma pesquisa feita com 6.000 estudantes das redes pública e privada revelou que mais da metade dos alunos sai da 3ª série do ensino fundamental sem saber o que deveria de matemática. Alexandre Garcia é o retrato de um país que vai ter muita dificuldade para crescer no futuro. Não custa repetir, Márcio, que sem educação não há salvação. Essa pesquisa foi feita com um nome comprido, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização. É uma prova que foi aplicada este ano
a quem concluiu o terceiro ano do fundamental. Uma avaliação feita, como o Márcio disse, com 6.000 alunos, em todas as regiões do país, em 250 escolas públicas e privadas. As privadas tiveram um resultado bem acima das escolas públicas. E no total, descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler e 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir. Aí eu pergunto, que escola é essa, em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler e não sabe somar e diminuir? Será a escola em que se passa de ano sem o saudável desafio de uma prova? Sem que haja obrigação de estudar e de ensinar? Sem que se avaliem professores e alunos? Sem o aprendizado de que a vida que vem pela frente vai testá-lo, sim, no emprego, na profissão? Fica difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro se não se basear na absoluta prioridade à educação. E vejam só, um menino sul-coreano estuda 12 horas por dia entre a escola e o lar. E aqui, Renata? Muito menos, Alexandre Garcia, a gente vê, né? São crianças escolarizadas, mas que são analfabetas, né? Não entendem o que leem, escrevem errado, têm enormes dificuldades em matemática, mas a escola pública também tem bons exemplos, não é mesmo, Alexandre? Tem. Nós mostramos ontem um exemplo aqui em Brasília. Existem ilhas de boas escolas, e boa escola é aquela que tem bons professores, né? Aqui em Brasília existe uma escola pública em que os alunos leem, e lendo, aprendem a falar, eles sabem construir frases, eles se comunicam, eles aprendem a pensar, a raciocinar, a criar. Vocês viram aí imagens da hora do recreio. Na hora do recreio eles leem, depois pegam os livros, levam para casa, botam na sacolinha, levam para casa, onde eles viram coautores dos livros, imaginam ambientes, personagens, tramas, viajam longe. Esses terão futuro. Agora eu pergunto, com meninos e meninas que não conseguem ler, nem somar, nem diminuir, será que não se pratica um crime de lesa futuro? Então, esse filme traz para a gente uma situação muito interessante. A situação dúbia da escola, porque se por um lado a gente pode criticar a escola que não faz a sua parte, a escola que não ensina, a escola que não desperta o encanto pela leitura e pela escrita, por outro, a gente percebe que é também neste espaço da escola que a gente tem a perspectiva, a possibilidade de mudar essa realidade. Então fica aqui a ideia de que a alfabetização, o letramento, não é só um problema do professor do primeiro e do segundo ano. A alfabetização e letramento, nessa perspectiva mais ampla, é um compromisso que todos os educadores deveriam assumir. E eu espero que vocês, assim como futuros educadores, possam entender o ensino de ciências, entender o trabalho na área de exatas, o trabalho na área científica, como uma possibilidade de favorecer o processo de cultura e de letramento.